Olá, pessoal. Me chamo Natana, sou psicóloga e neste canal eu falo sobre criação de filhos e o tema do vídeo de hoje é como fazer para crianças pequenas brincarem mais sozinhas. É algo que vocês, inclusive, vêm me pedindo muito lá na outra rede social, porque eu venho mostrando a minha rotina com o Pedro, inclusive no sentido de como eu administro as minhas demandas do dia a dia, pensando no meu trabalho enquanto psicóloga, nos meus atendimentos, nas demandas da casa, de organização, de preparar a alimentação do dia a dia, e ao mesmo tempo cuido do Pedro, tanto eu quanto o Gabriel, porque nós dois fizemos esse revezamento no dia a dia, já que ambos trabalham de casa na maior parte do tempo. Eu às vezes vou até o consultório, mas o Gabriel trabalha exclusivamente de casa e a gente administra junto com isso o Pedro, porque ele ainda não frequenta a escolinha, então ele está o dia inteiro com a gente e a gente vai administrando essas demandas no sentido de tanto atender às necessidades dele, quanto também fazer aquilo que faz parte da nossa rotina diária. Primeira questão que nos ajuda muito nesse sentido é ensinar a criança a brincar, porque muitas vezes a gente, enquanto adultos, parte do princípio que é só colocar ali os brinquedos e muitas vezes brinquedos aleatórios e que a criança vai saber como lidar com aquilo. Mas fato é que ela ainda não entende alguns processos, algumas formas de brincar com determinadas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente senta e brinca com a criança, é uma oportunidade de ir ensinando ela coisas que são possíveis de serem feitas com aqueles brinquedos. A gente vai dando ideias para a criança, vai mostrando como aproveitar, como se entreter realmente com aquilo que ela tem. Um outro cuidado muito importante é de não colocar a criança diante de muitas coisas que ela pode brincar ao mesmo tempo, porque isso muitas vezes vai sobrecarregar ela de estímulos, deixar ela rapidamente cansada, estressada ali naquela situação e, consequentemente, ela vai querer sair, ela vai querer uma interação daí novamente com os adultos, com as pessoas que estão cuidando dela. Então a gente tem que cuidar com essa questão, muitas vezes, de fazer um revezamento dos brinquedos, deixar alguns brinquedos que a gente já ensinou a criança a brincar. Quando a gente vê que a criança está cansando daqueles brinquedos, a gente troca, coloca outros que daí serão novidade, e assim a gente vai conduzindo, obviamente, dentro de um tempo também delimitado e compatível com a idade. Então, por exemplo, o Pedro hoje brinca sozinho por volta de uns 30 minutos. Daí a gente interage com ele, dá atenção, brinca um pouco, leva ele para fazer alguma coisa, depois ele volta a brincar mais uns 30 minutos, e assim a gente vai fazendo ao longo do dia. Nesse momento ele está com 1 ano e 10 meses, então esse é um tempo adequado para essa faixa etária, para esse período do desenvolvimento que ele está. À medida que ele for crescendo, gradativamente esse tempo também vai aumentando. Também é muito importante destacar que uma questão que fez muita diferença para o Pedro brincar sozinho hoje é que a gente habituou ele já faz bastante tempo, então desde que ele era pequenininho, a gente deixava ele um pouquinho com os brinquedinhos, saía até um outro cômodo, ia no banheiro, fazia coisas mais rápidas, mas que ele tinha esse contato ali com estar sozinho e lidar com os brinquedos. E com o passar do tempo, então a gente foi aumentando gradativamente essa questão da autonomia dele ali de brincar. Mas se daqui a pouco assim, Natana, meu filho tá com 2 anos agora, ou na mesma idade do Pedro, e ele ainda não foi exposto a isso de ficar sozinho. Então, a gente vai ter que começar muito mais gradativamente essa exposição do que já esperar que a criança vai passar meia hora. A minha sugestão é que, se a criança de vocês, né, o filho de vocês não está ainda habituado com isso, que vocês comecem em tempos curtos, no sentido assim, deixa a criança no quartinho dela com algum brinquedo e fala, olha, eu só vou no banheiro, eu já volto, e realmente volta. Não vai ficar muito tempo de fato, porque se a criança começar a se assustar, sentir uma ansiedade em relação a estar ali sozinha, a tendência é que na próxima vez ela vai resistir mais ainda. E com o tempo, conforme a gente vai vendo que em períodos curtos a criança vai ficando segura, a gente vai aumentando gradativamente esse tempo. Inclusive, gente, se vocês ainda não leram o meu livro, eu super recomendo para entender justamente essas questões maiores que eu estou falando, que não se tratam apenas de comportamentos que a gente vive no momento com os nossos filhos. Eu sei que eles acabam sendo o nosso alvo, a nossa fonte maior de angústia, porque a gente está passando agora por isso, mas sem dúvida
O mais importante é a gente trabalhar todas essas questões numa dimensão maior, entendendo que senão elas vão começar a se repetir em muitas outras coisas ao longo da vida dos nossos filhos. Então, a gente precisa realmente olhar para essas bases, e eu quero falar de 3 bases que eu trago neste livro, que muitas vezes estão relacionadas com a questão da criança ter uma maior resistência a justamente brincar sozinha. Então, a primeira delas é a questão da falta de vínculos seguros, ou seja, crianças que são criadas por pais mais instáveis emocionalmente, numa situação de muito conflito familiar, ou com pais muito frios emocionalmente, que têm dificuldade de realmente dar esse afeto, esse suporte, essa segurança para a criança através do vínculo. Então, isso faz com que a criança seja ainda mais demandante daquilo que está faltando para ela, mas ela não está recebendo vínculo, então ela procura ainda mais, ela busca ainda mais proximidade e por isso ela vai ter muitas vezes uma resistência maior a brincar sozinha, a se sentir confortável nessa questão da solidão que o brincar ali por um tempo sozinha pode remeter para a criança. Uma outra questão que também tem a ver com uma outra necessidade, que é a necessidade de autonomia, muito comum, que acontece bastante também, é a falta de autonomia. Crianças que são criadas com muita superproteção também acabam tendo a tendência a se sentirem mais inseguras, elas têm muitas vezes um sentimento de maior vulnerabilidade diante de estarem sozinhas, porque elas acabam sendo muito controladas, muito protegidas pelos pais. Eu entendo que muitas vezes é numa boa intenção, mas a criança deixa de formar segurança, um sentimento de, inclusive, capacidade de administrar as demandas quando ela está sozinha e por isso ela busca o tempo inteiro ter alguém ali com ela para ajudar ela com as demandas. Ou a terceira necessidade, também bem envolvida nisso, é a questão da falta de limites, que muitas vezes faz com que os pais fiquem o tempo inteiro ali em volta da criança, fazendo tudo para agradar a criança, e que a criança vai se sentindo realmente o centro das atenções e demandando que as pessoas estejam sempre ali fazendo aquilo que ela quer, aquilo que agrada a ela. Então ela vai criando essa expectativa de que precisa sempre ter pessoas em prol dela, agradando, fazendo as vontades dela, e isso também gera uma resistência de, por vezes, ela não receber essa atenção, porque ela começa a ter uma expectativa alta em relação a isso, e, em paralelo, uma baixa tolerância à frustração de não ter esse sentimento ali de estou no centro, estou o tempo inteiro centralizando as pessoas ao meu favor, digamos assim. Então, são 3 necessidades emocionais que eu especifico aqui no livro, bem detalhadamente, inclusive não só pensando na infância dos nossos filhos, mas para que a gente possa entender a nossa própria infância e as nossas dificuldades adultas ainda hoje, que são decorrentes muitas vezes de essas necessidades não terem sido atendidas adequadamente na nossa vida. Tá bom, gente? Espero que ajude vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.